A gente conversa a partir de agora com o cientista político Ranulfo Paranhos, que também está ao vivo conosco pelo Skype. Muito boa tarde, Ranulfo. Rapaz, e o que é que muda com a divulgação, né, dessas falas do presidente durante essa reunião ministerial? Boa tarde a todos. O presidente eu vou retroceder um pouco mais, Lucas. Ele tem um grande problema, né? Esse governo do presidente tem um problema muito sério desde o início, e eu acho que a gente pode classificar como sendo um problema de conceito. Né? O que seria um problema de conceito? Ou seja, o presidente não entende o que são as instituições, não sabem como elas funcionam, nem para que elas servem. Então, se ele não tem essa noção do conceito das instituições, ou seja, a gente não está falando agora, mais nesse momento, de um comportamento, de liturgia do cargo, a gente já não espera mais isso. Ou seja, educação, bons modos, trato, essa coisa não se espera mais do presidente da República. Eu acho que agora o problema é conceitual, né? Quando vocês estavam falando aí, o presidente age, e aí a transcrição da gravação, a imprensa toda tem divulgado. Uma parte mais importante para mim até agora ele está tentando proteger a família. Mas não é a família no sentido conceitual de família, a família de todo mundo. Não, é a própria família. A Polícia Federal não é para isso. Ela não é para proteger a família do presidente. Veja, isso é um problema do para que as coisas servem, como as coisas funcionam. De novo, é um problema de conceito. Esse governo cria crises porque ele não tem noção do conceito do porquê as coisas funcionam. Veja, e aí as reportagens têm dado notícia do qual é o comportamento da Damares, qual é o comportamento do Weintraub, né? Um quer que prefeitos e governadores sejam presos, o outro acha que os ministros devem, sei lá, esculhamba os ministros, fala palavrão, né? Eu até admito, né, que em uma reunião fechada você tenha um comportamento desse. Mas, ora, que reunião é essa? É a reunião do Conselho Ministerial, é a reunião dos ministros da Presidência da República. E o comportamento desses ministros é um comportamento de palavrões, é um comportamento de trato equivocado da coisa pública, de trato equivocado do comportamento público. Veja, você tem, obviamente, ministros sérios, ministros com comportamento institucionalmente correto, mas no geral, o que você tem é um problema de conceitual em relação a esse governo. E aí ele atropela e ele cria a própria crise. Né? A grande característica desse governo é que ele cria a própria crise. Ranulfo, aí o que a gente está vendo também é que houve um racha entre os defensores do presidente, que também estavam seguindo o Moro. Então agora você tem os moristas e os bolsonaristas que divergem e agora até se atacam. A gente viu lá em Curitiba quando foi prestar depoimento, que teve aquela briga, aquela confusão na porta. Aí Bolsonaro também durante a campanha disse que ia divulgar os gastos do cartão corporativo, disse que ia deixar investigar os filhos, quem quer que fosse, para mostrar que era justo, e agora a coisa mudou de situação. Antes chamava o Centrão de lixo e agora está se aproximando do Centrão. Você acha que mudou alguma coisa ou o que a gente está vendo é algo que já é caso pensado? Ou ele mudou de opinião ou ele sempre teve isso em mente, falou aquilo só para poder se aproximar dos eleitores, para dizer, para o pessoal ouvir o que queria ouvir de um candidato? Não, eu acho que o Bolsonaro, durante a campanha, né, durante, sei lá, até hoje, ele está carregado de boas intenções. Né? O problema é que de boas intenções o inferno está cheio. E esse filme a gente já viu antes, né? Ou seja, o que é que a Dilma promete nas eleições de 2014 e não consegue cumprir, depois nós passamos a conviver no nosso vocabulário com um jargão, que é estelionato eleitoral. O que ele está fazendo nesse momento é, de novo, estelionato eleitoral. Vamos pensar no Centrão. Né? Ele promete um governo de nova política, quando a gente tem o chamado presidencialismo de coalizão. Como é que eu faço para governar no presidencialismo de coalizão? De novo, isso é uma questão de conceito. Eu preciso de uma maioria nas casas legislativas para aprovar os meus projetos de lei. Governar é aprovar projetos de lei. Governar é colocar em prática a agenda do governo.
O presidente da República precisa disso. E até um certo ponto ele indica ministros que necessariamente não pertencem a partidos políticos e ele tem um certo capital político para governar. Quando ele perde esse capital político, ele vai ter que negociar com forças dentro do Congresso Nacional. E aí a força mais barata que ele encontra é o Centrão. Há um crime nisso? Do ponto de vista legal, não. Não há ilegalidade em você negociar. É assim que funciona, na verdade, o presidencialismo de coalizão. Eu cedo o ministério aos partidos e eles me dedicam fidelidade, aprovação de projeto, implementação de agenda. É assim que funciona. Qual é o problema do Bolsonaro e qual foi o problema da Dilma? É prometer uma coisa no período da campanha e fazer outra. Aquilo que ele disse, a velha política, ele está fazendo exatamente igual. E, na verdade, não existe a velha política. Essa é a forma de se fazer governo nos presidencialismos de coalizão. Então, o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento é descumprimento daquelas promessas que ele fez durante a campanha. Qual é o reflexo disso? Onde isso aparece do ponto de vista público? Ele perde apoio. Boa parte desse apoio, boa parte desse capital político conquistado pelo Bolsonaro, desse apoio das massas, se dá àquela imagem que ele vendeu e as pessoas compraram, acreditaram, né? Fazer política é você fazer com que pessoas confiem em você. E ele vendeu essa imagem de probidade, vendeu essa imagem de lisuras de processo, de combate à corrupção, vendeu essa imagem de nós seremos justos, honestos e não nos envolveremos com velhas formas e práticas de fazer política. E o que é que o Bolsonaro está fazendo agora? Ele perde o grande símbolo, né, do combate à corrupção, que é o ex-juiz Sérgio Moro, e ao perder o ex-juiz Sérgio Moro no seu corpo de ministério, isso já é o 8º ministro que ele perde aí em 1 ano e meio de governo, ao perder Sérgio Moro, ele perde o discurso do combate à corrupção, ele perde o discurso do combate à velha política. Então é natural que isso seja refletido nas pesquisas de opinião. É natural que isso seja refletido, por pior que pareça, e é muito ruim, nas ruas. Né? Esse embate nas ruas é um reflexo daquilo que o Bolsonaro tem conduzido muito mal a política brasileira. Ou seja, na verdade, conduzido não só a política brasileira, não só a relação com os governadores, mas o seu gabinete mais próximo. A forma como ele tenta conduzir esse governo tem sido desastrosa, e o reflexo a gente vê hoje, ele tem aí alguma coisa como 50% de desaprovação. A Dilma chegou a muito mais, mas a Dilma tinha muito, já estava com o processo de impeachment em andamento e o Bolsonaro ainda não. Né? Então, e aí perder parcela do apoio significa dizer que essas pessoas que se dizem da direita, que se dizem conservadoras, estão agora migrando para um apoio ao Sérgio Moro. Ranulfo, na sua opinião, analistas já defendem abertamente o impeachment de Bolsonaro, mas na sua opinião, nesse momento, o Bolsonaro está mais com a cabeça em 2022 ou preocupado com o impeachment? Hoje eu apostaria, aí é uma questão de aposta, né, que ele está muito mais preocupado com a manutenção do cargo nesse momento. É óbvio que ele fala em 2022, ele já deu declaração que sairá da presidência da República no dia 1º de janeiro de 2027. Ora, mas isso é o que ele fala, né? Mas o que a gente tem percebido é que comprar apoio do Centrão, negociar com o Centrão, né, fazer coalizão com o Centrão, é conquistar votos na Câmara dos Deputados. Isso implica dizer ao conquistar votos na Câmara dos Deputados, ao conquistar uma maioria significativa, ele tenta evitar que um processo de impeachment passe pela Câmara dos Deputados. Porque o processo de impeachment nós já acompanhamos, é uma coisa muito recente. Se aprovado na Câmara dos Deputados, que tem um desgaste fenomenal, porque você tem um debate diário, você tem denúncias diárias, você tem o discurso, a fala dos parlamentares, acusações, ora você tem direito ao contraditório, ora a fala e a acusação não tem sequer direito de defesa porque já aparece outra, então tem esse desgaste muito grande, mas se aprovado na Câmara, e aquele histórico
né, processo de aprovação do impeachment na Câmara, lá conduzido pelo Eduardo Cunha, lá em 2016, a gente lembra muito bem, cada parlamentar ia lá e falava. Quando chega no Senado é mais rápido, se aprovado no Senado, o presidente é afastado. O que ele quer evitar é primeiro o processo na Câmara. E como é que eu evito o processo na Câmara? Conquistando o centrão, conquistando maioria. O que a gente não sabe é se ele teve habilidade, e aí eu acho difícil, de conquistar o centrão, de trazer para sua base governista o centrão. É óbvio que ele negociou com políticos experientes, com políticos que têm base, mas uma coisa é você negociar com um político, né, com um líder, a outra coisa é você acreditar que fidelidade político-partidária aconteça de fato. Isso a gente vai ver no prosseguir. Mas eu apostaria que ele está muito mais preocupado com o agora, com a manutenção, porque, quer queira, quer não, em 4, 5 meses, a gente vai ter aí um novo cenário em relação a essa pandemia, né? Não é possível que isso dure mais do que 4, 5 meses. É óbvio que a gente vai ter reflexo, vai ter um novo comportamento, nós não seremos os mesmos. O comportamento na rua, do comércio, né, do próprio Congresso Nacional não será o mesmo. Mas a gente vai ter um andar da política, né, mais parecido com o que era antigamente. E à medida que essa pandemia arrefeça, diminua, é óbvio que a pressão sobre processos de impeachment ela cresça. E aí o Rodrigo Maia, em algum momento, pode ter o entendimento de que está esperando passar a pandemia para discutir se aceita ou não os processos de impeachment. E outra coisa, processo de impeachment, o aceitar ou não, e aí esse vai ser o discurso do Rodrigo Maia, são elementos técnicos, né? Entendo elementos técnicos, ele vai dizer que aceita. E aí ele vai, obviamente que isso vai ser uma escolha política, o processo de impeachment é muito mais político, é muito mais de maioria, muito mais de como você monta a sua base de governo ou não. Inclusive, você falou sobre o Rodrigo Maia, ele está sendo bastante criticado porque tem mais de 20, 30 pedidos na mesa dele e ele ainda não deu retorno de nenhum, disse que não tem prazo para isso. Você acha que é porque não há clima ou não há votos suficiente para tocar um projeto de impeachment neste momento? Rodrigo Maia já deu a senha, né, para essa nossa conversa. Ele disse que o que é preciso ter nesse momento é paciência. Né? O que ele está tendo é paciência. Então ele engole os sapos que vêm lá do Palácio do Planalto, ele entende que o comportamento do presidente em relação ao STF e ao Congresso Nacional não é um comportamento, né, da relação natural e normal entre o presidente da República e os demais poderes, mas ele vem aturando tudo isso porque necessariamente ele não quer ser o responsável por colocar mais gasolina nessa fogueira, e a gente não está passando por um momento de facilidade. Ou seja, a nossa crise principal nesse momento, né, o que a gente tem que entender, e o Rodrigo Maia tem sido bem sensato em relação a isso, é que a crise principal nesse momento não diz respeito a uma crise política, mas uma crise de saúde. Então, pensar dessa forma. Agora também existe a possibilidade via STF, né? O ministro Barroso deu uma entrevista essa semana e deixou muito claro como é que funcionaria o afastamento do presidente da República via STF. Tem um caminho legal, obviamente que caminhos e entendimentos podem ser criados ao sabor do momento, ao sabor da crise. Mas ele diz que, do ponto de vista legal, do ponto de vista da previsão da lei, o presidente é afastado pelo STF somente se ele cometer um crime comum e a Câmara entender que esse crime comum foi cometido e a Câmara entender, o STF afasta. Ele passa, mas de novo ele passa pela Câmara dos Deputados. Ele passa pelos 513. Se a Câmara entender que o crime comum foi cometido, aí o STF afasta, não necessariamente por um processo de impeachment, mas por um processo de crime comum, né? Então ele seria julgado, que seria, ao ser afastado, ele é julgado pela justiça comum. Esse é o caminho normal. É óbvio que a Câmara não oferecendo caminhos para afastamento e ficando muito claro que o presidente cometeu crimes, vamos imaginar aqui, vamos pensar hipoteticamente o quão grave é essa gravação, o quão claro possa ter sido esse comportamento do presidente em relação a influenciar
a Polícia Federal em defesa da sua família. Se a Câmara dos Deputados não entender que isso é um crime e não iniciar um processo de impeachment, é óbvio que o STF pode tomar uma decisão nesse sentido. Eu acredito que sim. E aí o STF tem judicializado e tem tomado um comportamento de tomar à frente determinadas decisões, essa história de ativismo judicial. Eu não duvido que ele possa fazer o afastamento sem esse caminho natural que a gente está habituado ou sem esse caminho previsto na lei. Para a gente terminar rapidinho, uma última pergunta, Ranulfo. O que é que acontece agora, depois da divulgação, né, de trechos aí do vídeo? Na verdade, que as partes assistiram ao vídeo da dita reunião ministerial. O que é que acontece agora com esse processo aí? Bom, o que acontece agora é ou pontos para o Bolsonaro, e ele tem armas para se defender, dizendo, reafirmar a frase que ele disse hoje de manhã: vocês vão cair do cavalo, né, porque ele está apostando que no vídeo não tem nada comprometedor. Aí o Bolsonaro reforça a sua narrativa, né, governos vivem narrativa, e hoje ele tem uma narrativa, tenta construir uma narrativa do nós contra eles. Essa narrativa a gente já viu antes, e aí ele ganha pontos, e ele vai tentar conduzir, vai tentar implementar a sua agenda com mais força no combate à pandemia e no trato com o Congresso Nacional e no trato com o STF, né, que aí o combate à pandemia dele abre tudo, libera tudo e faz aquilo que o Osmar Terra defende, que é a imunização de manada, ou seja, 70% da população pegaria o vírus e as pessoas criariam anticorpos, mas uma previsão desse tipo levaria mais ou menos 1 milhão de mortos. Bom, esse é um ponto, a agenda do Bolsonaro, que tem resistência com os governadores, e a última pesquisa de opinião que eu vi, 65% das pessoas têm dado crédito aos seus governadores, aos governadores dos seus respectivos estados, e apenas cerca de 30% têm dado crédito às falas do presidente em relação à pandemia. Bom, isso é um caminho. O outro caminho é: o presidente da República realmente interferiu, né, fez um comportamento de interferência, e cabe agora o comportamento da PGR, né, o Augusto Aras. O que é que como o Augusto Aras vai montar uma peça jurídica para denunciar o presidente, ou ele vai fazer um papel de defesa do presidente? Aí são dois caminhos de novo, né? Duas possibilidades. Se ele se colocar mais pró-presidente da República, vigora a narrativa de que ele espera uma vaga no STF no futuro. O futuro é novembro, né? Já está aqui na frente, já está bem próximo, né? Que é quando o Celso de Mello se aposenta, tem uma vaga. Ao Aras supostamente foi prometida essa vaga, e aí o Aras teria um comportamento mais político, ou o Aras tem um comportamento mais institucional, denuncia o presidente e o STF começa um processo de investigação mais sério. Aí não é um processo de crime comum, mas é um processo de crime do presidente da República, e isso vai ter que caminhar de novo para a Câmara via processo de impeachment. E aí resta saber se o processo de impeachment vai ter origem, né? Esse processo pode ter origem em vários setores. A própria sociedade civil pode pedir um processo de impeachment via número de assinaturas. O processo pode sair do STF ou pode sair de algum parlamentar, pode sair da OAB, pode sair de diversos setores. Hoje nós temos cerca de, só lembrando a fala, tem cerca de 30 pedidos de processo de impeachment. Mas esse é possivelmente esses são as possibilidades, os caminhos possíveis, né? A gente não viu o vídeo ainda, não sabe como se comportará Augusto Aras, e aí, na verdade, a gente está fazendo digressões sobre o que pode acontecer, pensando cenários. Ranulfo, muito obrigado por seus esclarecimentos e sua participação mais uma vez aqui no Acta, viu? Eu que agradeço, tenha uma boa tarde.